Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Felipe Fauro Bertoni, eu sou advogado criminalista, sou professor universitário de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia e sou mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC-RS. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é uma grande honra, um imenso prazer participar desse projeto. Registro aqui meus cumprimentos, minha parabenização à Tiran e aos organizadores desse projeto pela iniciativa. De fato, estamos vivendo um momento conturbado, um momento atípico, mas que pode acabar se tornando proveitoso em alguma medida, né, apesar dos pesares, justamente em razão de iniciativas como essa, e por isso eu faço o registro aqui do meu agradecimento. Cumprimento também a todos os demais colegas que estão participando dessa iniciativa. Fico muito feliz e muito honrado de estar ao lado de pessoas por quem eu nutro tanta admiração e por quem eu nutro tanta estima. Cumprimento também vocês que estão assistindo, né? Uma honra ter audiência e assistência de vocês. E desde já eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Quem tiver o interesse em conversar, trocar qualquer ideia, eu deixo aqui embaixo os meus contatos, meu e-mail, Instagram, quem tiver vontade de me adicionar. Quem ficar com alguma dúvida, quem quiser fazer qualquer consideração, estou à inteira disposição. Vai ser um prazer conversar com vocês. Vamos dar início, então, ao nosso drop de hoje, né? Parece que o projeto, a intenção do projeto é justamente a realização de alguns vídeos rápidos, dinâmicos, sobre o pacote anticrime, que pegou a todos nós de surpresa no final do ano passado, com todas as suas, final de 2019, com todas as suas modificações, e agora, evidentemente, nos demanda, né, um esforço para compreender, para pensar de forma crítica, de forma reflexiva, todos os institutos e todas as modificações que foram feitas pela Lei 13.964. O ponto específico que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a infiltração virtual de agentes que foi inserida na Lei 12.850, 850 de 2013, nos artigos 10A até 10D. Passemos, então, a dar uma olhadinha no que é a infiltração virtual de agentes, quais são os requisitos, quais são os critérios que devem ser observados, que tipo de preocupação nós devemos ter e o que nós podemos concluir a respeito disso. O primeiro ponto, então, relevante é... Tomando um cafezinho. O primeiro ponto relevante que nós podemos considerar é a necessidade que se registrou de que a infiltração de agentes virtual observe os requisitos da infiltração de agentes já prevista na Lei 2.850, que era aquela infiltração de agentes comum, digamos assim, sem qualquer repercussão no âmbito virtual, no âmbito da internet, no âmbito digital. E os requisitos do artigo 10 precisam, portanto, ser observados. O que nos diz o artigo 10 da Lei 12.850? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Então, primeiras conclusões às quais nós podemos chegar é que é possível que haja o deferimento, né, da infiltração de agentes por representação da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público. E que é necessária, né, uma decisão, aqui o artigo expresso em mencionar, circunstanciada, motivada e sigilosa, que estabelecerá os limites. Nesse ponto final, é imperioso que nós dediquemos tempo, atenção e esforço para efetivar o que está dizendo a legislação. Ou seja, nós precisamos que os limites sejam de fato estabelecidos, porque o artigo 10º e os seguintes que nós vamos ver são muito amplos, concedem uma autorização aí que pode se converter numa autorização ilimitada para a realização de atitudes e investigações no âmbito digital. Prosseguindo na nossa análise aqui, o parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. O Ministério Público precisa se manifestar. Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º, se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Então, pode-se deferir a infiltração de agentes, e aqui estamos falando ainda da infiltração de agentes
comum, né? Pode haver infiltração de agentes na hipótese de suspeita e indícios de infração penal de organização criminosa, se não houver outros meios de provas disponíveis para investigação dessa infração penal. Parágrafo 3º, a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde comprovada sua necessidade. Parágrafo 4º, fim do prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. E, por fim, o parágrafo 5º estabelece que, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo o relatório de atividade de infiltração. Como que está andando, então, a investigação? Como que está andando a infiltração? Isso pode ser requisitado pelo Ministério Público a qualquer tempo da diligência. Esse é o regramento sobre a infiltração de agentes comum. E agora, o artigo 10A estabelece essa nova possibilidade. A possibilidade da infiltração virtual de agentes. Olha o que o artigo 10 possibilita agora como técnica de investigação. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, aquilo que nós vimos, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nessa lei e a ele conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Então, o artigo 10A da Lei 12.850 estabelece agora essa nova possibilidade. Mas vamos pensar e nós vamos chegar à conclusão de que a lei não delimita de que forma essa infiltração virtual pode ocorrer. Então, é possível que a polícia se infiltre virtualmente, mas não há qualquer delimitação sobre qual a extensão dessa infiltração. Na verdade, aí é o primeiro passo que nós podemos pensar e que nós devemos estabelecer como limite. O artigo anterior é expresso em mencionar que o magistrado deve explicitar que tipo de medida pode ser adotada, que tipo de medida pode ser realizada no âmbito dessa infiltração virtual. Por exemplo, esse artigo possibilita que a autoridade policial encaminhe, por exemplo, um aplicativo que permita o acesso aos dados do telefone do sujeito. Clico num link aqui e verifico que e forneço à autoridade policial os meus dados. Mais do que isso, é possível que a autoridade policial obtenha acesso à minha câmera, obtenha acesso ao meu microfone, obtenha acesso aos meus dados de GPS ou não. Ou a infiltração virtual nada mais é do que a possibilidade de que um policial infiltrado converse comigo, faça parte de um grupo de WhatsApp, ou um grupo de qualquer aplicativo de comunicação, no qual existe a comunicação sobre possíveis fatos ilícitos. Isso tudo precisa ser expressamente delimitado, porque, apesar de, evidentemente, haver posicionamentos mais restritivos, não é impossível se pensar, e considerando a nossa atividade jurisdicional, não é possível se cogitar de que essa infiltração virtual se torne, em alguns casos, uma carta branca para que a autoridade tenha acesso a toda e qualquer informação que eu produza virtualmente, seja no âmbito do meu computador pessoal, seja no âmbito do meu telefone celular. A lei, ela menciona dados de conexão e dados cadastrais e em seguida ela nos traz a definição sobre essas expressões. Então, o parágrafo 1º do artigo 10A classifica e conceitua. Dados de conexão são informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço e protocolo de internet utilizado no terminal de origem da conexão. Esses são os dados de conexão que precisam ser explicitados. E os dados cadastrais são as informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão, a quem endereço de IP, identificação do usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Em seguida, nós temos outros tópicos, outros pontos que... Em seguida, nós temos outros tópicos, outros pontos que regulamentam
essa diligência, que estabelece algumas diretrizes para essa diligência. Então, primeiro, é sempre necessária a oitiva do Ministério Público, também como no artigo 10, na hipótese de infiltração virtual de agentes. Da mesma forma, é possível a infiltração virtual de agentes na hipótese de suspeita de infração penal de organização criminosa, caso as provas não possam ser produzidas por outros meios disponíveis. Então, a gente vê que há uma limitação aqui, mas que essa limitação nunca foi, na verdade, na nossa história jurisdicional, de fato, um dificultador ou um limite, um critério de fato a ser observado, a ser estabelecido como amparador, digamos assim, de diligências para se demonstrar, ou de justificativas para se demonstrar a impossibilidade de produção de elementos investigativos, de atos de investigação por outras formas. O parágrafo 4º, pessoal, eu considero bastante relevante e acho fundamental que nós nos debrucemos sobre ele, e ele diz o seguinte, ó, a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 dias e seja comprovada a sua necessidade. Então, nós temos os mesmos critérios iniciais de 6 meses de interceptação agora virtual, de infiltração de agentes agora virtual, mas nós temos uma limitação legal de 720 dias. Então, é possível que essa infiltração, inicialmente, de até 6 meses, seja renovada, mas ela não pode exceder 720 dias. De qualquer forma, 720 dias é muito tempo. Então, pode ser que o sujeito esteja sendo interceptado virtualmente por até... Interceptado não. É possível que haja uma infiltração virtual de agentes por até quase 2 anos. Então, a depender dos limites da extensão da diligência, pode ser que você esteja o sujeito investigado fique durante quase 2 anos sob a análise, sob os olhos virtuais, digamos assim, da autoridade policial. Por isso é fundamental que se exija a descrição dos limites da infiltração. É possível acesso aos elementos de áudio, é possível acesso às câmeras, é possível eventual acesso a documentos virtuais, ou isso está fora da infiltração virtual? Importante a gente considerar isso tudo, tá? Depois, no parágrafo 5º, fim do prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará ao Ministério Público. Essa exigência não pode ser relativizada. É fundamental que se exija um relatório circunstanciado de tudo aquilo que foi feito, até para possibilitar posteriormente o contraditório diferido, até para possibilitar posteriormente que a defesa ou o investigado se manifeste sobre o teor daquela infiltração. Parágrafo 6º, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e ao Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Esse dispositivo, em conjunto com, acaso tenha plena eficácia, o juiz das garantias, é bastante relevante, porque o juiz das garantias, com a sua atuação na fase investigativa, em alguma medida, controlador daquela investigação, ou na condição de acompanhar aquela investigação, parece bem relevante que ele tenha, de fato, essa possibilidade de verificar de que maneira está sendo feita, implementada e quais os limites dessa infiltração virtual. E o parágrafo 7º expressamente diz que anula a prova obtida sem a observância do disposto nesse artigo. Então, uma nulidade legalmente prevista. Esses requisitos precisam ser observados sob pena de nulidade. Resta aí nós pensarmos se de fato vai ser aplicável ou se vai ser considerado uma nulidade relativa ou se vai ser possível suprir eventual inexistência posteriormente de um relatório circunstanciado ou algo nesse sentido, mas o lado positivo é que há aí a preocupação, pelo menos do legislador,
de se estabelecer um rigor formal no que diz respeito a essa infiltração, ao combinar a nulidade no parágrafo 7º de prova obtida sem a observância de critérios formais. Adiante, esse parágrafo único do artigo 10b também me parece bastante relevante. Artigo 10b diz o seguinte: as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Aqui é lógico, isso faz parte da lógica da infiltração de agentes, seja ela a comum, seja ela a virtual, mas nós temos uma preocupação que não pode deixar de ser questionada, que é a possibilidade do sujeito estar sendo virtualmente examinado, ou estar em andamento uma infiltração virtual, que pode durar por quase 2 anos sem que ele tenha acesso, sem que ele tenha conhecimento acerca da existência dessa diligência. Imaginemos, meus queridos amigos, a quantidade de informação que nós produzimos na internet em 2 anos. Quanto de dados, quantas informações, quanta movimentação digital a gente gera em 2 anos. Isso é muito tempo. Imagina depois ter que fazer um exame posterior a cerca de 2 anos de investigação de infiltração virtual. O parágrafo 10c estabelece a seguinte disposição: não comete crime policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. E o parágrafo único: o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Então, o policial que deixa de se identificar para buscar indícios acerca de eventual infração criminal de organização criminosa não está cometendo infração penal, mas o parágrafo único estabelece a possibilidade de que, caso ele atue em excesso, caso haja excesso por parte desse agente policial, pode ele responder criminalmente. E o artigo 10d traz a seguinte disposição: concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados, citados no caput deste artigo, serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Razoável se assegurar essa proteção aos envolvidos na infiltração virtual. Pessoal, antes de encerrarmos, eu pretendi ser o mais breve possível, o mais sucinto possível, um instituto novo sobre o qual nós devemos nos debruçar e devemos estabelecer a forma como ele vai ser tratado e os limites. Me parece imprescindível que nós estabeleçamos limites para eles. Eu gostaria de trazer para esse instituto, eu gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores um fato que houve já em âmbito internacional, que foi e que se assemelha um pouco, em alguma medida, com o estudo que nós estamos vendo aqui, que foi a criação de uma inteligência artificial chamada Sweetie. Foi criado por uma ONG chamada Terra de Homens, uma ONG holandesa, para investigar o seguinte fato. É muito comum nas Filipinas que houvesse a exploração sexual virtual, digital. Em razão da situação do país, muitas mães e muitos pais cobram dinheiro para que outras pessoas, ou melhor, essas pessoas, esses supostamente pedófilos, pagam dinheiro para que os pais mostrem as suas filhas sem roupas na frente da webcam do computador. Isso gerou uma reação por parte dessa ONG, que criou uma inteligência artificial, a Sweetie, que simulava uma menina. Então, era uma inteligência artificial que interagia com o interlocutor, com quem estava do outro lado da tela, mas que, na verdade, era um robô. Tinha um aspecto de uma menina, mas era um robô. E com base nessa
nessa técnica, na utilização dessa ferramenta, dessa técnica, se conseguiu os dados de várias pessoas em vários lugares do mundo que estariam dispostos a pagar para ver meninas menores de idade, meninos menores de idade, sem roupa. E esse fato, essa técnica de investigação, à luz da nossa jurisdição, seria admitida, considerando o que nós vimos? É possível que haja esse tipo de investigação? É possível que a infiltração virtual de agentes se converta nesse formato, adquira esse formato ou não? Ou a infiltração virtual de agentes simplesmente seria a possibilidade de você estabelecer contato com um interlocutor, sendo esse interlocutor um policial? Ou é possível que haja aí uma espécie de isca? Nós temos vários problemas, né? Primeiro, um problema de ordem material, de direito penal material, no caso específico em que eu citei. O sujeito conversa com um robô e oferece dinheiro para esse robô tirar a roupa. Isso não é crime. Você está conversando com uma inteligência artificial, você está conversando com uma máquina. Evidentemente, isso não é uma infração penal. Então, nós não poderíamos falar aí em tipo penal. Mas parece que a segunda hipótese, que o problema não termina aí, porque possivelmente já existem indícios de infrações penais pretéritas, e essa forma seja uma forma de investigar possíveis infrações penais passadas. Então, nós temos aí problemas de ordem processual penal. A autorização é possível, em primeiro lugar, a legislação confere possibilidade de um magistrado autorizar esse tipo de diligência? Segundo, ao realizar esse tipo de diligência, a prova daí obtida, ou o elemento investigativo daí advindo, ele é lícito ou é ilícito? É possível nós pensarmos que essa é uma hipótese de preparação, não poderíamos falar de flagrante aqui, mas é uma preparação da colheita da prova? Ou a prova ela é válida, ela é lícita? E o que advém dessa prova? Todas as demais informações que advêm dessa prova são válidas? É possível a gente, considerando a aplicação ali do parágrafo 7º da nulidade dessa prova, é possível a gente estender a nulidade das oriundas dessa prova considerada nula pela ilicitude probatória proveniente da ilicitude originária? Ou se permitirá as hipóteses de exceção ao reconhecimento da ilicitude probatória, como a descoberta inevitável ou o rompimento do nexo de causalidade, por exemplo? São questões que, imagino eu, poderão aparecer, ainda mais que nós estamos vivendo, né? Já vivemos uma transformação digital, o mundo virtual tem se apresentado cada vez com mais intensidade e cada vez com maior frequência, e o nosso regramento ele ainda é incipiente, ele ainda é insuficiente para confrontar a realidade. Então nós temos normas insuficientes para regulamentar a realidade. Por isso é importante que a gente se debruce, a gente pense sobre essas questões e a gente comece a delimitar, comece a apresentar algumas respostas para elas. Quem quiser conversar sobre isso, quem quiser trocar qualquer ideia, por favor, me chama, me manda um e-mail, me chama no Instagram. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Agradeço imensamente pela atenção, parabenizo e cumprimento novamente os idealizadores desse projeto, renovo a minha afirmação de que é um prazer fazer parte e fico à inteira disposição. Um grande abraço e até mais. Que nós passemos por esse tumulto todo com muita serenidade e que em breve nós já possamos, né, retomar as nossas atividades cotidianas junto das pessoas que nos fazem bem, nos fazem felizes. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau.